Eu queria que você falasse, viu, Pedro, exatamente sobre a teoria da marginalidade social. Bom, a teoria da marginalidade ela é uma teoria muito ampla, porque ela tem vários aspectos, ela tem várias linhas de pesquisa. Então, tem uma linha do pessoal do urbanismo, que vai tentar entender a marginalidade da perspectiva urbana, tem um pessoal que é um conjunto de pesquisadores que tenta entender a marginalidade da perspectiva psicológica, e tem esse conjunto de autores, basicamente o José Nun e o Aníbal Quijano, que vão tentar entender a partir da perspectiva social. Né? E também é importante dizer que tem outros autores que trabalham nessa perspectiva social, mas com outras análises. Né? O que esses autores estão propondo? Eles estão dizendo, o que eles vão dizer é que, como a América Latina é uma região capitalista, aqui vai se manifestar as mesmas categorias que o Marx propôs para os países capitalistas centrais. Então, eu vou ter mais-valia, eu vou ter todo o conjunto de categorias, a superpopulação relativa, a lei geral da acumulação capitalista, lei de queda tendencial da taxa de lucro, todas essas categorias que são propostas pelo Marx, elas vão também aparecer nas economias subdesenvolvidas, né? Onde há capitalismo, há manifestação dessas categorias. O que eles vão dizer é que, por uma série de particularidades históricas, que tem especialmente relação com, os processos, o processo de implementação do trabalho escravo, e dois, no momento de implementação do trabalho livre, os fluxos migratórios que foram organizados para os países latino-americanos, eles fizeram com que aqui o montante de pessoas que compõem o mercado de trabalho ele é muito superior para as necessidades e para as estruturas produtivas que são organizadas na América Latina. Então, assim, grosso modo, a gente teria muito mais mão de obra do que o necessário. Né? Esse seria um primeiro problema. Um segundo problema que é proposto por esses autores é que os países da América Latina, eles se industrializam já na fase monopolista do capitalismo. Então, é a organização de uma estrutura industrial com indústrias que já têm uma aplicação tecnológica mais desenvolvida e que já é, portanto, uma tecnologia muito mais poupadora de mão de obra do que foi aquela tecnologia implementada na Revolução Industrial Inglesa ou a tecnologia que foi utilizada no segundo fluxo de industrializações que aconteceu a partir da segunda fase da Revolução Industrial, que é quando se industrializa Estados Unidos, Alemanha, França e outros países. Então, a gente está lidando com uma tecnologia que é uma tecnologia que ela é moderna para a época e que é uma tecnologia bastante poupadora de mão de obra. Então, a gente tem dois problemas. Um problema é um conjunto populacional e ofertando essa mão de obra no mercado de trabalho muito amplo, e, de outro lado, uma indústria que se organiza numa lógica tecnológica que é poupadora de mão de obra. Isso vai fazer com que a capacidade de absorção de mão de obra nessa indústria ela seja muito mais reduzida. O que vai fazer com que o conjunto de trabalhadores que compõem a superpopulação relativa seja muito maior. Mas não só isso. Eles vão dizer que, por conta dessa estrutura, tem um conjunto de trabalhadores que simplesmente vai se tornar irrelevante para esse processo produtivo. Eles chamam esse conjunto de trabalhadores de afuncional. É um conjunto de trabalhadores que a inexistência deles não faz a menor diferença para a organização da estrutura produtiva dessa sociedade. Então, eles vão dizer que, se lá na Inglaterra, da Revolução Industrial, o Marx percebeu essa superpopulação relativa, o que a gente teria na América Latina seria, de um lado, o exército industrial de reserva, que são esses trabalhadores que têm uma qualificação mínima e uma condição mínima de ser absorvido, e, de outro lado, que eles chamam de mão de obra marginal.
que é essa mão de obra sem função, nessa mão de obra afuncional. E a junção dessas duas coisas daria a superpopulação relativa na América Latina. O que eles estão tentando fazer, na verdade, é propor, e aí é um ponto muito polêmico dessas teorias, propor uma diferenciação para as categorias superpopulação relativa e exército industrial de reserva, que no Marx não são muito claras. Não é muito claro sequer se há uma diferença entre essas duas categorias. Esses autores estão dizendo que há, né, que o exército industrial de reserva ele compõe esse conjunto de pessoas que podem ser absorvidas nessa indústria e a massa marginal não. Tá, mas qual a diferença disso para a Inglaterra da Revolução Industrial? Como eu tenho lá uma indústria nascente, com uma tecnologia que está sendo gradualmente desenvolvida e gradualmente a mão de obra está sendo incorporada, lá existe uma organicidade no processo de desenvolvimento da indústria e de incorporação da mão de obra, de tal maneira que todo o conjunto da superpopulação relativa é exército industrial de reserva. Lá eu não teria isso que eles chamam de mão de obra marginal. Então, a mão de obra marginal seria esse conjunto de trabalhadores que estão vinculados em atividades absolutamente instáveis, atividades que levam a informalidade no seu grau máximo e que não dão qualquer tipo de segurança para o trabalhador, né? Eu sempre uso como exemplo a pessoa que tem um carrinho de pipoca, né? Ela desenvolve uma atividade, desenvolve, ela consegue ter uma renda, consegue, mas é uma renda absolutamente instável. Então, por exemplo, aqui na UFG tem um senhor, né, que tem um carrinho de pipoca. Mas um dia como hoje, que é um dia que está chovendo muito na cidade, é um dia que ele não consegue trabalhar. Se esse indivíduo fica doente, ele não consegue trabalhar. Então, ele é um trabalhador colocado numa situação de precariedade que ela é muito extrema, ela é muito elevada, né? E por isso ele é um trabalhador que ele está muito à margem do sistema. Essa é uma análise que ela vai ser muito feita pelo Aníbal Quijano, pelo Rossanu. O Aníbal Quijano vai partir mais para uma análise de setores que são marginalizados, né? E que são setores que não estão vinculados a essas atividades mais produtivas da economia, né, que são núcleo de produção de valor da economia, mas que são atividades que existem, se desenvolvem, empregam, e que nessas atividades, né, que ele chama de polo marginal, estariam aí vinculados esses trabalhadores marginalizados. Mas, basicamente, a interpretação deles é essa, de que aqui a superpopulação relativa ela tem esse outro caráter. Ela engloba também esse conjunto de trabalhadores que são irrelevantes, né, para a organização da estrutura produtiva e social, do tecido social dessas sociedades.